que eu queria compartilhar com vocês está no livro dos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Por favor, abra ali. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, enraizados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, assim, essas palavras foram escritas, reveladas através de um homem chamado Paulo. E muita coisa na vida de Paulo me inspira. Ele não é um cara que nasceu pronto, assim perfeito como Jesus o achou, assim como eu também não sou. E eu amo histórias de gente que se converteu e entrou em Deus num lugar maravilhoso. Sabe, a gente às vezes ouve as palavras que estão na Bíblia, a gente lê, a gente as estuda, e parece que elas vieram entregues por um anjo. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas o Espírito encontrou gente, como eu e você, gente cheia de falhas. Eu amo quando a palavra de Deus deixa também os testemunhos, os relatos de história de gente sendo transformada e sendo agente de transformação. O apóstolo Paulo, o São Paulo, quando ele foi achado por Cristo, ele estava numa missão que era exatamente de perseguir a igreja, de matar os cristãos. Ele estava consentindo na morte dos cristãos, ele estava respirando morte e ofensas contra os seguidores de Jesus. Ou seja, um cara cheio de ódio no coração, um cara que estava indo para matar as pessoas e ele achava que isso era a vontade de Deus. Você consegue perceber quão equivocado esse cara está? Matar gente em nome de Deus. E de repente o amor o encontrou no meio do caminho, e o amor chamou ele pelo nome. A primeira coisa que Deus fala para ele, esse Deus que ele estudou a vida inteira e não compreendia, a primeira que esse amor diz para ele é: Saulo, Saulo. Cara, eu consigo ver o amor amando quando ele simplesmente me chama pelo meu nome. Porque só de me chamar pelo meu nome ele diz que sabe quem eu sou, sabe onde eu estou, que ele se importa. O Senhor Jesus encontrou Saulo naquele caminho, e a sua vida foi radicalmente transformada. E agora, nas Bíblias que nós temos, na tradução que nós temos, muitos textos têm título. E logo após a conversão de Saulo, o título que vem é: o perseguidor se torna perseguido. Cara, ele já se converteu, amém? Ele já mudou de perseguidor para perseguido. Ele está sendo perseguido por aquilo que realmente o motivava. Ele se torna o perseguidor dele. Ele deixou de ser o perseguidor, mas ele continua sendo bom, existia perseguição, ele fazia parte da perseguição, e agora ele se torna o alvo da perseguição. E sabe o que? Ele dedicou a sua vida a espalhar o Evangelho, apesar de toda a perseguição. Esse cara encontrou algo. Gente que entrega a sua vida para Jesus, você tem que considerar que não é uma loucura. Encontraram algo. Algo pelo qual vale a pena andar contra a corrente, algo pelo qual vale a pena sofrer, algo pelo qual vale a pena perder, algo pelo qual vale a pena ser humilhado, ser zombado, ser escarnecido, algo pelo qual vale a pena ficar só. Quem entrega a vida para Jesus realmente encontrou algo maior do que a vida que você conhece. Ele é a própria vida. Quando nós o encontramos, não é que a gente trata de desprezar tudo que veio antes, mas é que você encontra algo tão mais sublime, tão mais poderoso, tão mais precioso, que faz parecer com que tudo aquilo fosse irrelevante perto da excelência dele.
Paulo encontrou esse lugar em Deus. E as palavras dele para nós, pelo menos nesses versos aqui, falam de algo, eu concordo, é de difícil compreensão. Ele mesmo está falando de um amor que excede o entendimento. Ele está chamando a gente para conhecer um amor que excede conhecimento. Tipo, conheça algo que não vai dar para você conhecer. Procure entender algo que você não vai entender nunca. Você está entendendo, está vendo o desafio desse cara? Mas ele não está falando uma viagem para você. Ele está falando de um lugar que ele entrou. Ele está falando de algo espiritual que ele experimentou. Ele está querendo que você tenha a mesma experiência que ele teve. E cara, eu me identifico com esse cara porque eu desejo de todo o coração que você tenha a experiência que eu tive. Que você se apaixone por Jesus como eu me apaixonei. Porque eu vou te falar, eu acho que esses vários milagres que aconteceu na minha vida. Me apaixonar por um ser invisível. Que me amou com o maior amor que eu já conheci. É muito doido mesmo, eu concordo, realmente a gente parece doido. Mas você precisa experimentar isso, porque uma vez que você experimenta, é como aquela forma nas nuvens. Muitas vezes a gente olha para as nuvens, quem nunca brincou disso, de encontrar formas nas nuvens? Aquela ali parece um pato, aquela parece uma baleia. Sabe, é nuvem, nunca foi um pato nem uma baleia. Mas uma vez que você vê, você não consegue mais deixar de enxergar daquele jeito. E assim é o amor de Cristo. Você não o enxerga, mas quando você o experimenta, ele toma forma, e ele é real, e ele passa a ser mais importante do que o ar que você respira, ele passa a ser mais importante do que tudo que você já desejou, ele passa a ser maior do que você. Quando você realmente conhece o amor de Deus, aquela ideia de vou buscar a Deus para ver o que Ele pode fazer por mim, muda para eu vou buscar a Deus para ver o que Ele quer de mim, porque o amor é doador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal forma que Ele deu. Então se você conhece esse amor, é da natureza desse amor ser doador também. Paulo está nos chamando para tentar enxergar e compreender esse amor. Mas ele tem algumas etapas aqui, que eu acho bem interessantes, porque ele está dizendo, eu me ponho de joelhos, cara, por vocês, diante de Deus. Então tem algum processo que acontece. Primeira coisa que Paulo pede por nós, ele diz, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Vamos por partes, para a gente compreender isso legal. Ele está orando para Deus nos fortalecer no homem interior, pelo seu Espírito, para que, ou seja, tem uma finalidade, para que Cristo habite dentro de nós, mediante a fé. Nos fortalecer, para que Cristo habite dentro de nós. Sabe, se Deus precisa me fortalecer em algo, é exatamente porque eu não tenho força naquela área. Amém? Eu amo porque é exatamente Paulo que quando fala das suas fraquezas, e ele diz que se gloria nelas, ele diz que é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe, uma coisa que eu aprendi a respeito do amor pelas Escrituras, e depois por experiência, é que é uma verdade quando está escrito que o amor lança fora o medo. Repete comigo, o amor lança fora o medo. Ou seja, quando o amor chega num lugar, o medo vai ter que vazar. Os dois não vão habitar no mesmo ambiente. Amém? E assim, se eu meditar um pouco a respeito das minhas fraquezas, eu vou perceber que é exatamente nelas onde o medo habita. É exatamente onde eu sou fraco que eu tenho medo. Sabe, eu sei fazer algumas coisas, e tem outras que eu não sei. As que eu não sei é exatamente onde eu tenho medo de ser experimentado. Eu moro na praia, eu gosto de pegar onda, mas até um certo nível. Tipo, tem ondas gigantes que eu sei que não é para mim. Eu tenho medo daquilo, porque eu sei que eu não tenho condições de suportar aquilo. Às vezes eu vejo aqueles programas de ondas gigantes, o cara surfando. Cara, é surf que nem surf é descer uma onda que nem descer uma onda é. Mas num nível que eu sei que não é para mim. É natural que eu tenha medo.
Se você perguntar para qualquer surfista de ondas grandes se eles perderam o medo, não, eles vão dizer: o medo está ali. Eles aprenderam a enfrentar. E eles aprenderam que eles conseguem entrar naquela situação e sair dali para almoçar. Tipo, cara, o evento da vida, você sobreviveu, você está pensando, e aí, o que a gente vai comer depois? Meu Deus do céu, eu acho que eu ia ficar uns 3 dias em transe, só pensando na morra que eu desci, se isso acontecesse comigo. Sabe, nas nossas fraquezas habita o nosso medo. Exatamente naquilo que eu sei que eu não sei, naquilo que eu não consigo, naquilo que eu não vou. E são as nossas fraquezas que muitas vezes a gente tenta esconder. São lugares escondidos. Repete comigo: lugares escondidos. É coisa de crente ficar mostrando fraqueza, ficar mostrando ferida para todo mundo. No culto anterior eu falei de uma pereba que eu estou no dedo. Eu prometo que eu não vou fazer isso aqui nessa noite, que vocês não vieram aqui para isso. Mas o exemplo ficou legal naquela hora. Sabe, são lugares escondidos da nossa vida. As nossas fraquezas. Escondidos por quem? Por nós mesmos, cara. Às vezes nem a gente quer saber. A gente não quer entrar em contato. Sabe, às vezes o cara tem problema com o pai. É uma fraqueza que ele tem. Ele não quer nunca tocar naquele assunto. Você consegue entender? Nós temos áreas onde o medo habita. Simplesmente porque é uma fraqueza. E eu sei que aquilo ali é vulnerável. Sabe, a gente vive num tempo em que as pessoas se ofendem com muita facilidade. Você sabe disso, né? Hoje em dia você não pode falar mais nada que alguém vai se ofender. Qualquer coisa que você for falar, alguém vai se ofender. Você pode pensar que por um lado é um mimimi danado, tipo assim, meu, que povo mais Nutella, não pode falar mais nada, que todo mundo acha que vai morrer. Mas ao mesmo tempo eu tenho a tendência de achar: por que será que dói tanto? Talvez as pessoas estejam em carne viva. Talvez esteja todo mundo tão ferido que qualquer coisa dói. Eu falei que não ia falar da pereba no meu dedo, mas eu vou falar. Se tem um lugar que eu estava protegendo nesse dia, eu fui pegar onda de pé de pato e a areia com pé de pato esfolou a cabeça do meu segundo dedo, aquele que fica do lado do dedão. Esfolou a cabeça dele, mas de um jeito legal, assim, porque estava gostoso. Então, desde a hora que começou a doer até a hora que eu saí da água, esfolou muito, ou seja, comeu o couro do dedo ali. Eu vim de sandália para cá hoje, porque eu queria que meu dedo respirasse. O bicho estava, sabe, quando ele fica assim. E aí eu peguei o carrinho no aeroporto, e o carrinho no aeroporto estava com a mala com o meu material, a minha mala de roupa, o meu violão, a minha mochila, a mala da Ali e a bolsa da Ali, que pesa mais que a mala dela. E a gente conversando dentro do elevador depois de almoçar. Quando eu fui tirar o carrinho, a roda do carrinho do aeroporto, com tudo isso em cima, atropelou o meu pé. Adivinha em qual dedo? Justo no lugar que eu não queria que nada tocasse, um carrinho atropelou. Em qualquer outro dedo ia doer, mas naquele foi enlouquecedor. Mas o doido foi isso: em 10 segundos eu dei uns gritos ali dentro do aeroporto. Não foi grito tipo, ai, não, fica tranquilo. Grito de homem. A minha esposa até falou: canta um hardcore aí. Minha mãe falou: look into your eyes. Deu 10 segundos, pronto, parou de doer. Começou a sangrar. E foi legal até porque tinha uma casca muito feia em cima daquele dedo. Arrancou, o dedo ficou bonito. Ficou uma pereba limpa, linda, lisa, brilhosa. Ficou uma coisa linda. Sabe o que está doendo menos agora? Eu não sei se Deus fez alguma coisa só para eu poder ter o que falar aqui nessa noite, mas eu tinha medo que algo tocasse ali. E cara, a pior coisa que podia tocar ali, tocou. Tocou de um jeito que arrancou o pedaço, mas ficou melhor, não está nem doendo agora. Talvez, acho que foi só para eu falar isso para vocês mesmo. Porque se Paulo está orando para, em primeiro lugar, Deus me fortalecer no homem interior, ou seja, Paulo está orando para que pelo Espírito eu seja visitado na minha fraqueza. Ou seja, Ele vai me fortalecer em algo que eu não tenho força. Ele está me visitando aonde a minha fraqueza está,
para que Cristo habite, e Cristo é o próprio amor de Deus. Então Ele me visita no poder do Espírito, no lugar onde eu sou fraco, e a presença do próprio amor que se deu por nós, Cristo, Ele vem e ocupa aquele lugar. Ele lançou o medo embora, e agora Cristo habita em mim. Ele não simplesmente veio me visitar, mas Ele veio para fazer morada, e Ele é muito maior do que você imagina. Cristo é gigante, você não consegue imaginar o tamanho dele, e Ele é tão grande que Ele pode morar dentro de você. Ele é tão grande que Ele não tem problema em se diminuir. Ele é tão grande que Ele não tem problema de vir como você na terra. Ele é tão grande que Ele não tem problema de morrer como o pior de todos, porque Ele é grande. Ele entregou o seu Espírito, foi na região da morte, e na morte Ele venceu a morte. A morte morreu. Ele matou a morte, é praticamente assim. Ele matou a morte, e com a morte Ele levou embora o poder do medo da morte. Porque se a morte tem um poder sobre vivos, é o poder do medo da morte. O poder da morte sobre você nessa hora é só o medo que você tem de morrer. Porque se ela ainda não chegou, se você está vivo, você não teria motivo algum para temer a morte. A morte, ela vem com medo. Você percebe que quando o homem comeu do fruto proibido no Éden, Deus tinha falado: no dia que você comer isso, você certamente morrerá. A morte vai ser ativada. Ou seja, a morte foi ativada na hora que o homem comeu do fruto. Espiritualmente ele morreu. O seu espírito morreu naquela hora, ficou desativado. Agora ele está na natureza carnal. O que é que acontece quando Deus aparece no jardim? O homem se esconde, porque agora o medo da morte entrou com legalidade. A morte foi ativada, vem junto o medo da morte. Se Cristo desabilitou a morte, Ele desabilitou também o medo da morte. E se agora Ele me visita com poder na minha fraqueza, Ele ocupa o lugar do medo que antes havia em mim, e agora Cristo habita nesse lugar. O amor mora dentro de mim. E outra, o amor não é um amor merreca. Deus, Ele não deseja te dar uma partezinha dele. Ele não te deu uma porçãozinha dele. Ele não te deu um Espírito Santo Júnior. Vai, para o Brasil eu tenho um Espírito Santo para o Brasil. Para as crianças eu tenho um Espírito Santo infantil. Não. É o Espírito Santo, e Ele é tudo aquilo que Ele é, que Ele sempre foi e que Ele sempre será. Ele é totalmente poderoso, e Ele carrega dentro dele o conhecimento do coração de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é quem conhece as profundezas do coração de Deus. Conhece as profundezas do coração do amor. Mas não é o amor que fica no coração, pois é, no caso de Deus é o contrário. É um coração dentro do amor. Uau, qual é a capacidade desse amor, amar? Você consegue entender isso? É meio estranho, tudo bem. Mas o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus. E o Espírito me empodera para que o medo seja removido na minha fraqueza. Ele visita a minha fraqueza, e ali Cristo opera. Cara, existem inúmeras passagens bíblicas de Deus encontrando gente morrendo de medo, e Ele vai diretamente naquele medo. No livro de Juízes, há um dos juízes levantados por Deus para a nação de Israel, chamado Gideão. Israel estava oprimida pelos midianitas naquele tempo. Os midianitas vinham roubar as colheitas dos israelitas. Eles deixavam até os caras plantarem, mas na época da colheita eles vinham e roubavam tudo. E com isso roubavam a celebração da colheita, e com isso roubavam a alegria. Gideão está moendo trigo no lagar, escondido dentro de um buraco. E de repente aparece o anjo do Senhor e diz para ele: eita, homem forte, corajoso. Parece que é piada, né? Você está tirando onda com a minha cara, né? Vai nessa tua força, Gideão. Tipo assim, Gideão é confrontado com aquelas palavras e fala: que força é essa? Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor em Israel, e Israel está mal na fita. Ele não falou Israel está mal na fita, mas você entende o que ele quis dizer. E Deus está dizendo para ele: eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Ele está pegando o cara que está malhando trigo escondido dentro de um buraco e dizendo: eu vou te fazer enfrentar aquilo que você teme. Dizendo: você é forte, você é corajoso, vai nessa tua força. Para Josué, a mesma coisa. Josué pegou uma bucha na mão. Josué era testemunha de como o povo de Israel era difícil, de como o povo de Israel deu trabalho para Moisés, a quem ele servia. Josué serviu Moisés todos os dias da sua vida, e agora Moisés é morto, Moisés morreu. Agora Josué está com essa bucha na mão, de liderar o povo de Israel. Só que tudo que Josué ouvia da parte de Deus era através de Moisés.
Com certeza Moisés era a fonte inspiradora, era a referência, era a fortaleza, e de repente esse cara morreu. E agora Josué, imagina como ele está com a responsabilidade de guiar o povo de Israel para a terra prometida. Cara, Deus não deixa barato, Ele aparece para Josué e diz: ser forte, corajoso, não te espantes, nem te apavores. Tudo isso vai acontecer conforme eu prometi. Medita na lei desse livro de dia e de noite, não se apartem as palavras desse livro da tua boca. Ser forte, corajoso, não te enviei eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés. Ou seja, Deus visita o medo do cara e fortalece ele a partir daquele lugar. Agora o amor habita naquele lugar. São essas expressões de amor que a gente não vê o amor ali, mas a gente sabe que ele está. E é isso que Paulo está te encorajando aqui. Ele está dizendo: eu oro para que vocês, uma vez que vocês estejam enraizados nesse amor, agora que Cristo habita em vocês, uma vez que vocês estão enraizados, se Cristo veio, pronto, criou raízes, Ele agora está dentro de você. Então agora perceba quão grande Ele é. Tente perceber quão grande Ele é. Ele fala: eu oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede o conhecimento. Não é doido isso? Ele está te falando para você conhecer algo, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade de algo que ele diz mesmo, não dá para compreender. O que será que ele está querendo? Ele está querendo que você veja? Não, ele está querendo que você experimente, que você conheça por experiência aquilo que já é, mas você não consegue nem imaginar de tão grande que é, e habita dentro de você agora. É Cristo dentro de nós, edificando o nosso homem interior, para que em amor, a nossa capacidade de amar aumente também. Você sabia que o amor cresce? O dele já é total, é pleno para mim e para você, mas o nosso pode crescer. Talvez a gente só uma merreca hoje. Se você continuar tendo um relacionamento com Deus, você vai perceber que Ele vai te fazer enxergar mais longe desse amor que Ele tem dentro de você. Então esse amor que Ele vai edificando dentro de você vai te dando mais capacidade de amá-lo de volta. E quanto mais você o ama, mais você conhece o amor dele. E quanto mais você conhece o amor dele, mais a largura, a profundidade, a altura, tudo essas medidas vão aumentando. Parece que ele está te mostrando a planta de um lugar, um edifício em construção, que tem um fundamento, e ele te coloca ali no fundamento enraizado. Agora percebe como isso vai sendo edificado para os lados, para frente, para trás, para cima, para baixo. Cara, para onde você olhar, esse amor está ali. Para onde você se mover, Ele está. E não interessa quão longe você conseguir enxergar, até ali Ele está também. Não tem onde se esconder desse amor. E isso tudo está acontecendo dentro de você. Isso é doido demais. Esse amor é incrível demais, porque Ele está fazendo a gente crescer. Ele está querendo que você seja maduro em amor, para que esse amor transborde de você, para que isso vá além de você. É um amor tão grande que nos convida para participar daquilo que Ele está fazendo. Essa semana, essas 3 últimas semanas, eu tenho tido experiências com Deus tão doidas a respeito de recomeço, a respeito de renovo. Parece que a minha vida começou de novo. Parece que os primeiros dias da minha fé foram revisitados de uma maneira até engraçada, porque lugares onde a gente costumava ir no começo, a gente voltou aí. Em uma semana a gente visitou umas 3 situações que eram iguaizinhas àquelas de quando a nossa caminhada começou. E agora a gente podia, no novo tempo da nossa vida, passar etapa por etapa. Parece que Deus está falando: eu estou começando de novo na vida de vocês. E sabe, nesse cenário de recomeço, eu comecei a me lembrar das primeiras coisas que Deus me falou para fazer. Sabe, e eu contei aqui na primeira sessão que a gente teve, que no dia que eu deixei a minha carreira, no dia que eu fiz uma renúncia significativa para me dedicar completamente a Ele, porque eu entendia que, eu queria ser dEle, Ele me queria, Ele tinha algo para fazer através de mim, eu simplesmente não consegui mais fazer o que eu fazia, eu queria esse novo de Deus. Eu abri mão da minha carreira numa tarde, à noite eu fui numa igreja, porque eu precisava ouvir a palavra de Deus. E para resumir uma longa história, o pregador
foi tomado por Deus naquela noite, entregou palavras proféticas para algumas pessoas e para mim, ele disse: irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor, assim como você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar para mim. E não te preocupa, porque daqui para frente quem te sustenta sou eu. Eu vou te dar novas letras e novas melodias. Ele disse mais algumas coisas a respeito de outras coisas, mas basicamente essas foram as primeiras direções que eu recebi da parte de Deus, quando eu decidi me dedicar completamente a Ele. Você não vê o amor nisso? Deus sabia da aflição no meu coração. Eu tinha acabado de largar minha carreira. Cara, eu não tenho nem 2º grau completo. Eu tocava naquela banda desde os 15 anos de idade. Eu não sabia fazer outra coisa da vida. De repente eu estou largando tudo que era a minha identidade, era o meu... Enfim, era a minha beleza, era a minha fonte de renda, era tudo. Eu estava entregando tudo ali. E Deus está dizendo: eu vi o que você fez, e eu estou marcando esse tempo na tua vida. Você não vê o amor nisso? Dele dizer que se importa, e as palavras dele trazem conforto e trazem direção. Se eu estava perdido, sem saber o que fazer, ele acabou de me dizer o que eu fazer. Agora o engraçado é isso: eu tinha largado uma banda onde eu cantava, e ele disse para mim no mesmo dia: agora você vai cantar. Tipo, poxa, mas eu acabei de parar. Não, você não parou de cantar. Eu vou fazer novas todas as coisas. Agora você vai cantar para mim, novas letras e novas melodias que eu vou te dar. Não se preocupa, quem te sustenta sou eu. E sabe o que? Ele é fiel. Ele tem nos sustentado esse tempo todo, cara. Ele tem nos sustentado de uma maneira que a gente se pasma todos os dias com o cuidado do Senhor com a nossa vida. Sabe o que Ele me mandou fazer? Canta para mim as novas letras e novas melodias que eu vou te dar. Se você pensar, não faria sentido então eu sair cantando na frente de pessoas, já que é para Ele que eu tenho que estar cantando. Sim, mas quem diz que eu estou cantando para você quando eu canto na sua frente? Eu estou cantando para Ele na sua frente, porque foi isso que Ele me mandou fazer. Canta para mim, aonde você for, aquilo que eu coloquei dentro de você. Simples assim. E eu vejo nesse tempo de renovo essas coisas começando a fazer sentido, porque há 17 anos eu recebi essa palavra. Há 17 anos Deus começou a mover essa nova etapa na minha vida. Há 17 anos eu vou pregar o Evangelho, e eu sempre canto antes de pregar, porque essa é a minha expressão de obediência àquilo que o amor me disse para fazer, quando Ele disse: agora você vai fazer algo para mim. Aí eu me lembro daquela passagem que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Cara, eu acho lindo isso, a respeito do amor que o céu reconhece. Uma vez que Ele me fortaleceu nas minhas fraquezas, lançou o medo embora, e Cristo começou a habitar dentro de mim, Ele começou a me revelar o amor dEle por mim. E o amor dEle por mim foi gerando uma coisa dentro de mim: amor por Ele. E o amor por Ele se traduz em obras quando eu pego aquilo que Ele me disse para fazer e simplesmente eu ponho em prática. Eu guardo para mim e ponho em prática. Amém? Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que recebeu algo da minha parte, que você pode interpretar como amor da parte de Deus, uma palavra que Ele te dá é porque Ele te ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é fiel a eles, se apega a eles, não os negocia. É um tesouro que você não troca, que você não vende, você guarda. Você tem dado por Ele e você guardou dentro de você um tesouro num lugar bem protegido dentro de você. Jesus olha para esse coração e diz: esse me ama. Podia ficar por aí, já estava bom demais, mas Ele diz: e se alguém me amar? Ou seja, pega o amor e agora bota ele como um verbo, amar. Bota ele em ação, bota ele em prática. Quando você pega isso e põe em prática, quando você faz o que Ele te disse para fazer, então você não é simplesmente que ama ao Senhor, você é alguém que está amando naquela hora ao Senhor. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tente entender isso em 3 níveis. Você, Jesus, o Pai. Você, o Filho, o Pai. Amém?
Aquele que tem e os guarda, esse é o que me ama. Veio até aqui, glória a Deus por isso. E se alguém me amar, é a mesma coisa, mas em ação, será amado por meu Pai. Você percebe que a coisa foi para outro nível? E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Então, enquanto eu pego aquilo que Deus me deu e ponho em prática, o amor de Deus se manifesta. E é isso que eu espero estar fazendo aqui agora, manifestando algo da parte dele. Não tem a ver com a minha habilidade com palavras, não tem a ver com a habilidade com música, tem a ver com o meu coração queimando e atraindo manifestação do amor de Deus sobre esse lugar. Há 17 anos eu estou fazendo isso e agora eu comecei a entender que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Muito mais do que simplesmente pregar o Evangelho. Eu vou obedecer o que Ele me mandou fazer. Eu vou te dar novas letras e você vai cantar para mim. Canta para mim. Enquanto eu canto para Ele, pode parecer algo totalmente meu, isso é obra de Deus. Se foi o que Ele me mandou fazer, é isso que eu vou fazer. Se é isso que Ele espera de mim, é isso que eu vou fazer. Não se limita só a isso, mas isso são as primeiras obras que fazem o coração arder. Você percebe que para quem conhece a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, ele vira para a igreja de Éfeso, para essa igreja aqui, e diz: eu tenho visto a obra de vocês. Vocês têm resistido muita coisa por minha causa. Vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Bacana. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram primeiro o amor. Não é grotesco Jesus ter que dizer isso justo para a igreja a qual Paulo falou: cresçam em amor? Vocês deixaram primeiro amor. Como é que Jesus disse para recuperar isso? Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Tipo, você fez um monte de coisa para mim, mas aquela primeira coisa que eu te falei para fazer, você deixou de fazer, exatamente aquela. Eu te mandei fazer aquilo, é aquilo que eu quero que você faça. E se durar 50 anos? Pois é aquilo que Ele quer que você faça. Sabe, tem uma semente do Senhor que foi plantada 2 semanas atrás, chamada Billy Graham, com 99 anos de idade, o maior evangelista dos nossos tempos, um homem que expelia integridade e paixão por Cristo, foi recolhido. Esse cara nasceu como um evangelista. Sabe o que ele fez até a vida? Ele foi evangelista. Até o último dia da vida dele, o alvo dele era pregar aquele evangelho feijão com arroz que salva, cura, liberta. Ele foi fiel às primeiras obras. O amor dele nunca se apagou. Esse cara conseguiu completar uma caminhada, 99 anos de idade. Recebeu uma honra dos Estados Unidos da América. Nunca um líder religioso recebeu tanta honra naquela nação. Uma semente preciosa do Senhor foi plantada. E a semente, quando morre, aí alguma coisa começa a viver. Cara, isso tem que estar falando com a gente. Deus está falando a respeito do nosso homem interior. Para que Deus quer construir isso dentro de mim? Por que o meu homem interior tem que ser construído em amor? Deus diz, Paulo deixa bem claro, veja como ele experimentou isso. Deixa eu ler bem bonitinho para ficar querido. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quer dizer que o amor é a estrutura? Eu achei que eu estava cheio do amor. Sim. Esse amor está se expandindo dentro de você. Isso é Cristo dentro de você se expandindo no conhecimento, na experiência com Ele. Não é um amor que você vê à distância, não é um amor que uma informação te revela. É um amor que você experimenta, passo a passo, dia após dia. Relacionamento constrói isso. Esse amor se expande. E agora o que acontece com esse espaço? Cara, antes dentro de mim habitava um medo. Agora o amor entrou, lançou fora medo, abriu espaço. E agora a plenitude de Deus quer me encher. Ele quer me encher de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem. Deus, Ele olha para você. Ele não criou espaço vazio para continuar vazio. Se tem algum espaço vazio, é porque cabe algo e tem algo que encaixa ali perfeitamente. E se tem algo dentro de você que encaixa perfeitamente, é Cristo. Porque uma vez que Cristo entrar dentro de você, você vai perceber que o lugar que sempre foi dele tinha um medo ilegal ocupando. Então Ele visita a tua fraqueza com poder.
Ele te faz enfrentar aquilo que antes você temia, aquilo que era uma fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa exatamente naquele lugar. Cristo é entronizado dentro de você. Você tem a revelação da grandeza dele, você fica fascinado. O amor dele te faz amá-lo de volta. Esse amor expande e agora Deus quer te encher de toda a plenitude, até que você seja tudo aquilo que você foi feito para ser, cheio de Deus. Sabe como é que os céus olham para a gente? A gente olha para as crises, para os problemas, para as guerras, para as fomes, e a gente fala, toda a terra está bagunçada. Enquanto isso, tem serafins queimando, voando acima do trono de Deus e dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Aos olhos de Deus é assim que é assim que será. Eu tenho uma boa notícia para você. Está consumado. Jesus Cristo consumou a sua obra. Nós estamos caminhando na eternidade, no nosso tempo, até chegar aquele grande dia. Sabe como é que você vai estar no final? Vestido de branco na presença dele, adorando a ele, com todos os seres celestiais, dizendo, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Ele quer que você cresça em conhecimento, se expanda e seja cheio de tudo que ele tem para você. Meu irmão, eu sei que ainda falta muito para eu ser cheio do pleno conhecimento de Deus, mas aquilo que Ele colocou dentro de mim até hoje já é tão bom, que para trás eu não quero voltar, muito pelo contrário. Se tem mais, eu quero mais, Senhor. Esse amor pode aumentar, amém? Esse amor pode aumentar dentro de mim, dentro de você. Ele nos amou tanto que Ele se deu por nós. Eu amo quando Moisés está diante de Deus no monte. Ele está fascinado pelo Senhor. E aquele homem que já estava andando com Deus há algum tempo, está pedindo mais de Deus. Eu acho lindo, sabe por quê? Quando Deus chamou Moisés, não sei se você é familiar com as escrituras, Moisés estava no deserto, fugindo do Egito, filho de hebreus, criado no palácio de Faraó, fugindo porque tinha cometido assassinato. Ele está no deserto, apacentando o gado do seu sogro. De repente ele vê uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consome. Aí diz a Bíblia assim, vendo Deus, Moisés viu aquela cena e disse, vou chegar mais perto para ver isso que é tão impressionante, vou ver essa grande maravilha. Vendo Deus que Moisés se aproximava, ou seja, Moisés está vindo e Deus está vendo ele vindo, amém? Vendo Deus que Moisés se aproximava, o chamou, ou seja, tem alguém vindo para você, você o chama, é para que ele chegue mais perto, amém? E Deus diz, Moisés, Moisés, não te achegues para cá. Poxa, eu estou indo, tu me chama, quando eu chego perto tu fala, não vem. Para aqui. Instigou ou não instigou? Instigou ou não instigou? Tu está indo para cima de uma parada, a parada te chama, de repente tu fala, não vem. Por que não? Acontece algo muito doido ali. Deus diz então, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ah, o problema é minha sandália? Não. Se você tocar num lugar santo, você fica santo. Deixa esse lugar te tocar, você vai encontrar o seu lugar em mim. Mas ali acendeu uma instiga, tipo Deus mostra, mas não mostra tudo. Ele fala, mas não fala tudo. Ele acendeu uma instiga no coração de Moisés, que Moisés está anos depois, lá no monte com Deus, face a face com ele, falando, me mostra a tua glória. Tipo assim, eu ainda quero ver mais, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, me mostra a tua glória. E Deus está falando, tá bom, vou te mostrar algo que você nunca viu. E aí eu acho lindo essa hora, porque Deus me mostra algo que parece muito com um plano de salvação, cara. Ele diz, olha o que Deus diz, eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade e a minha misericórdia. E eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu me compadecer, e proclamarei o nome do Senhor. Então, há um lugar aqui junto a mim, na fenda da rocha. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e vou te cobrir com a minha mão. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Cara, isso é muito doido, porque esse Deus que Moisés está vendo, ele não está vendo. E ele está dizendo, eu sei que tem mais, me mostra a tua glória. E Deus está falando, eu vou te mostrar algo fantástico. A minha bondade e a misericórdia vão à minha frente. Cara, Deus é um fogo consumidor. Ele disse, ninguém pode ver a minha face e viver.
mas eu estendo a minha bondade e a minha misericórdia diante de vocês. Ou seja, eu te faço aceitável. Eu transformo a tua condição em alguém que pode habitar na minha presença, porque a minha bondade e misericórdia vão à minha frente. E se parece muito com o plano da salvação, cara, porque o que a gente merecia era morte, era inferno, e de repente vem a bondade e a misericórdia do Senhor à frente dele, nos preparando. É como se a bondade e a misericórdia do Senhor viessem na pessoa de Jesus Cristo, amém? Proclamarei o nome do Senhor diante de mim, ou seja, é o nome de Jesus que traz a bondade e a misericórdia de Deus, dizendo: você não vale nada, mas eu gosto de você. Sabe, dizendo: eu te aceito, eu te quero. Esse é o amor de Deus que vai à frente. A misericórdia vai antes do arrependimento acontecer no teu coração, a bondade te alcançou. É por isso que o arrependimento acontece, porque a bondade chegou na frente, instigou você, e agora Ele te traz para dentro dEle. Ele te coloca na fenda da rocha. Quem é a rocha? Cristo é a rocha. Ele te coloca na fenda da rocha e te cobre com a mão dEle. Cara, pensa na confiança. Ele te coloca para dentro dEle, num lugar secreto, num lugar escondido, onde quem vê de fora só vê a rocha, mas você está dentro dela. Amém? Quem vê de fora só vê a rocha. Nesse lugar você não vê nada, mas você confia. A fé. Você entrou na fenda de uma rocha e de repente tudo ficou escuro, blackout, e você confia. Esse blackout não são trevas, esse blackout é a mão do Senhor me cobrindo aqui agora. Ele me tapa nele mesmo, Ele me sela. A confiança de que Ele está passando ali fora agora, a consciência da presença, Deus está ali agora. Eu tive uma experiência uma vez, eu fui pregar numa sinagoga messiânica. Eu nunca tinha ouvido falar de um gentio pregar numa sinagoga messiânica. E eu perguntei para o cara que me convidou, eu falei: isso é comum? Ele falou: eu também nunca vi não, mas Deus me mandou convidar você. E eu fui, e foi muito legal, uma experiência muito legal. Eles me levaram na sexta-feira para ir ministrar lá. Eu ia ministrar só no sábado, mas eles me levaram na sexta porque eles queriam que eu participasse do Shabat, da reunião de sábado pela manhã, e eu só ia ministrar sábado à noite, depois das 6 horas, que é quando o Shabat dos judeus terminou. E eles nos trouxeram para participar daquela reunião, e foi muito legal aquela experiência, porque é um culto de judeus que creem em Jesus. Então ele tem todo o rito de uma igreja, de uma sinagoga mesmo, tudo em hebraico, enfim, mas os louvores apontavam para o Messias, enfim. Em determinado momento, eu não sabia como me comportar. Tudo esse irmão me dizia o que fazer. Tem uma hora que eu vi que o líder da reunião cobriu o seu rosto com um talit, cobriu sua cabeça com um talit. E aquele irmão me cutucou e falou: cobre o teu rosto. E eu cobri o meu rosto. E eu olhei de cantinho, estava todo mundo com o rosto coberto, todo mundo com a mão no rosto. E de repente ele chegou perto de mim e falou: segundo a nossa tradição, essa hora o Eterno entra dentro do templo e ninguém pode olhar para ele. Cara, só de falar isso já queima alguma coisa dentro de mim, porque um simples gesto meu me trouxe a consciência da presença dele naquele lugar. E eu fiquei com medo de abrir os meus olhos e de dar de cara com aquele que eu não posso ver, mas que está ali. Então você aprende a discernir a presença sem precisar ver nada. Você sabe pela confiança, por experiência, amém? É como diz o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz descansar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça. Quem me guia vai à minha frente, amém? Aí ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, isso daqui não tem aparência de nada de bom, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Somente uma pessoa experimentada sabe que ainda que você não sinta, não veja, Ele está. Não é a respeito do teu sentir, do teu ver, é a respeito de saber que Ele está com você. Moisés foi coberto pela mão do Senhor na fenda da rocha, e Deus passou. E cara, um lugar por onde Ele passa, nunca mais é o mesmo lugar. Você consegue imaginar o rastro de glória que Deus deixa por onde Ele passa? E é assim que nós passamos a ver Deus, pelas costas. Ou seja, por onde Ele passou, você vê o que Ele fez. Então você o contempla, e agora o caminho dele abriu um caminho para você.
Ele veio à frente, Jesus veio e Ele disse que vai voltar, e Ele é o caminho, a verdade e a vida que levam ao Pai, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você percebe que Ele passou por você, e agora você tem uma voz para te guiar de volta para Ele. O amor de Deus está nos chamando, cara, para entrar em níveis que a gente ainda não entrou, para ver Ele se expandir dentro da gente de uma maneira que você nunca vai ver tudo, porque é muito maior do que você. Mas dentro dessa estrutura que se expande, Ele vai te enchendo da plenitude dEle. E conforme se expande, Ele te enche. E conforme te enche, isso se expande. E conforme se expande, te enche. E a gente não sabe onde isso vai parar. Eu quero compartilhar com vocês algo que me ativou desde o primeiro dia e me mantém funcionando até hoje. E eu oro para que mantenha isso queimando dentro de mim até o dia do Senhor. Sabe o que? É assim que a gente é aperfeiçoado, é dia após dia. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia